Você pode ganhar todos os prêmios, ser amado pela crítica e ser intocável, e ainda assim perder tudo por causa de um único filme. Hoje vamos falar sobre 19 atores que estavam no auge de suas carreiras até que um filme mudou completamente a forma como Hollywood os via para sempre. E talvez não exista exemplo melhor disso do que Halle Berry. Após ganhar o Oscar por A Última Ceia em 2002, Halle Berry atingiu um nível que pouquíssimos atores alcançam. Ela não era apenas bem-sucedida, ela tinha feito história, tornando-se a primeira mulher negra a vencer o Oscar de melhor atriz. Naquele momento, ela parecia insubstituível, mas esse fôlego não durou muito. Seu próximo passo importante foi na Companhia do Medo, um terror psicológico onde interpretava uma mulher acusada de assassinar o próprio marido. O filme foi pesadamente criticado, e embora não tenha destruído completamente sua carreira, foi o primeiro sinal de que algo estava começando a rachar. Então veio a decisão que mudou tudo: Mulher Gato. Em vez de consolidar seu status como uma atriz de prestígio, o filme tornou-se um dos filmes de super-heróis mais ridicularizados de todos os tempos. A crítica o destruiu, o público rejeitou e a própria Berry ganhou um Framboesa de Ouro por sua performance. Ela encarou a situação com humor, mas a indústria não compartilhou da mesma opinião. E embora tenha continuado trabalhando nos filmes dos X-Men e em alguns projetos menores, a possibilidade de ser a primeira mulher negra a realmente dominar Hollywood depois de ganhar um Oscar desapareceu quase da noite para o dia. Mas, embora o Oscar de Halle Berry não pudesse protegê-la de um papel desastroso, Ed Murphy aprendeu que nem as lendas da comédia estão imunes. Por anos, Ed Murphy foi intocável. Lenda do stand-up, monstro de bilheteria, estrela para toda a família. Se o nome dele estava no pôster, as pessoas apareciam. Mas, embora parecesse que nada poderia detê-lo, o primeiro aviso real chegou antes do que a maioria das pessoas lembra. Em 2003, Pluto Nash tornou-se silenciosamente um dos maiores desastres financeiros da história do cinema. Apesar do orçamento massivo, o filme arrecadou apenas cerca de 7 milhões de dólares na bilheteria. Na época, foi descartado como um erro raro, o tipo que até grandes estrelas podem cometer. Mas o estrago não parou por aí. Alguns anos depois, Murphy apostou dobrado na comédia exagerada com Norby. Mais uma vez enterrado sob próteses e interpretando vários personagens, ele se apoiou em uma fórmula que havia funcionado por décadas. Desta vez, o público estava cansado. A crítica acabou com o filme. Embora tenha dado lucro, ele prejudicou seriamente a imagem de Murphy como ator principal. Depois desse período, Ed Murphy afastou-se lentamente da atuação. Por vários anos, ele esteve quase completamente ausente de papéis de destaque. Em 2021, o próprio Murphy admitiu que percebeu que estava fazendo filmes ruins, dizendo que o trabalho simplesmente não era mais bom, uma percepção que o levou a se retirar da indústria. Mais tarde, ele tentou um retorno com projetos como Meu Nome é Dolemite, Um Príncipe em Nova York 2 e um retorno a Um Tira da Pesada. Esses filmes lembraram ao público quem Ed Murphy costumava ser, mas nunca restauraram o nível de confiança que ele já teve. E enquanto Ed Murphy conseguiu reconstruir lentamente sua carreira, Freddie Prinze Jr. nunca teve essa segunda chance. No final dos anos 90, ele não era apenas popular, ele estava em todos os lugares. Após o sucesso massivo de Eu Sei o que Vocês Fizeram no verão passado, que transformou um slasher modesto em um fenômeno de bilheteria, Prinze Jr. tornou-se um dos rostos jovens mais reconhecidos do meio. Os estúdios rapidamente o reposicionaram como um galã romântico, e filmes como Ela é Demais o consolidaram como ídolo adolescente e garantia de bilheteria. Por um breve momento, sua carreira parecia imparável, mas esse impulso não durou. Sua transição para fora dos papéis adolescentes veio rápido demais e sem os projetos certos para apoiá-la. Wing Commander, A Batalha Final, foi destruído pela crítica e rotulado como um dos piores filmes de ficção científica da década, e o que veio depois só piorou as coisas. Amor ou Amizade, 5 Evas e um Adão não conseguiram recuperar o orçamento, e de repente seu nome ficou associado a uma série de decepções. Embora Scooby-Doo tenha trazido visibilidade a curto prazo, não o reposicionou como um ator sério. No início dos anos 2000, os estúdios pararam de construir projetos em torno do seu nome, e Prinze Jr. afastou-se lentamente dos grandes papéis no cinema, admitindo mais tarde que deixar a indústria foi uma escolha pessoal, mas claramente moldada pela rapidez com que as oportunidades desapareceram. E enquanto a carreira de Freddie Prinze Jr. desacelerou devido a fracassos de bilheteria, a história de Shelley Duvall é muito mais perturbadora, porque sua queda não veio de uma atuação ruim, veio de uma atuação brilhante. Antes de O Iluminado, Duvall era uma atriz respeitada, com reconhecimento crítico e prêmios em festivais, e trabalhar com Stanley Kubrick era visto como a oportunidade de uma vida. Em vez disso, a produção tornou-se infame pela forma como Kubrick a tratou no set, isolando-a deliberadamente e quebrando-a emocionalmente para capturar medo e exaustão reais na câmera. As filmagens duraram mais de um ano e o custo psicológico foi severo. Duvall sofreu mais tarde com perda de cabelo, ataques de ansiedade, depressão e problemas de saúde mental de longo prazo que acompanharam muito além do lançamento do filme. Embora O Iluminado tenha se tornado um clássico, a experiência efetivamente a afastou dos grandes estúdios. Suas atuações após o filme tornaram-se mais raras, suas aparições públicas cada vez mais preocupantes e ela acabou se retirando quase inteiramente da atuação. Ao contrário de muitos outros nesta lista, Shelley Duvall não perdeu sua carreira porque o público a rejeitou. Ela perdeu porque a indústria a empurrou longe demais. Mike Myers
Myers era uma das forças cômicas mais poderosas do cinema. Austin Powers o transformou em um fenômeno global e Shrek o tornou parte de uma das franquias de animação mais lucrativas de todos os tempos. Os estúdios confiavam nele plenamente, a ponto de seu estilo de humor exagerado não ser mais questionado, era encorajado. Essa liberdade levou ao Gato, uma adaptação caótica e pesadamente criticada que levou sua persona cômica a um extremo que muitos públicos simplesmente rejeitaram. Embora o filme tenha prejudicado sua imagem, ele ainda não fechou as portas completamente. O verdadeiro ponto de ruptura veio com o Guru do Amor. Naquela época, o humor de Myers parecia datado, forçado e desconectado de para onde a comédia havia caminhado. O filme foi destruído por críticos e público e, da noite para o dia, a percepção de Mike Myers mudou de sucesso garantido para risco criativo. Após esse fracasso, os papéis principais pararam de aparecer. Em vez de encabeçar comédias, Myers desapareceu em participações esporádicas. Uma breve mas memorável ponta em Bastardos Inglórios, outra em Bohemian Rhapsody e trabalhos ocasionais de voz, voltando principalmente para Shrek, a própria franquia que um dia simbolizou seu auge. Ele não foi banido, mas silenciosamente parou de ter projetos construídos ao seu redor. Enquanto Mike Myers desaparecia lentamente dos papéis principais, Taylor Lautner foi empurrado para o topo de Hollywood antes que qualquer um soubesse o que fazer com ele. Sua ascensão foi veloz, intensa e quase impossível de evitar. Antes de Crepúsculo, ele era um ator mirim relativamente desconhecido com alguns papéis menores, mas tudo mudou em 2008 quando foi escalado como Jacob Black. Conforme a saga Crepúsculo explodiu como um fenômeno global, Lautner rapidamente tornou-se um dos jovens astros mais reconhecidos do mundo. Sua transformação física, a atenção constante da mídia e a enorme base de fãs adolescentes o transformaram em uma obsessão cultural quase instantaneamente. Na época do lançamento de a saga Crepúsculo, Lua Nova, Lautner não era mais apenas parte da franquia, ele era um dos seus principais pontos de venda. Os estúdios o viam como um futuro astro de ação, alguém que poderia transitar perfeitamente de ídolo teen para protagonista de blockbuster. Seu salário disparou, sua imagem estava em todo lugar e Hollywood correu para construir projetos em torno dele enquanto o hype ainda estava vivo. Esse esforço resultou em Sem Saída em 2011, um filme desenhado especificamente para estabelecer Lautner como um herói de ação fora do universo Crepúsculo. O filme foi pesadamente divulgado, posicionado como seu grande momento de virada e apoiado pela confiança do estúdio. Mas quando foi lançado, a resposta foi esmagadoramente negativa. A crítica descartou o filme, o público mostrou pouco interesse e o projeto falhou em justificar a fé que Hollywood havia depositado nele. Depois disso, as ofertas diminuíram drasticamente. Sem Crepúsculo, Lautner lutou para encontrar papéis que estivessem à altura de sua visibilidade anterior. Ele apareceu em alguns projetos menores, mas nenhum chegou perto de restaurar o fôlego que ele já teve. Ao contrário de outros atores que se reinventam, Lautner afastou-se silenciosamente dos holofotes. Sua carreira não colapsou em um escândalo ou fracasso espetacular, ela simplesmente desapareceu assim que Hollywood percebeu que ele não conseguia carregar grandes filmes sozinho. E às vezes um único filme pode arruinar vários atores de uma só vez, como é o caso de Batman e Robin. Em meados dos anos 90, Alicia Silverstone era uma das atrizes jovens mais reconhecidas do cinema. Seu papel em As Patricinhas de Beverly Hills a transformou em um ícone geracional, e ela rapidamente tornou-se o rosto do charme e carisma juvenil. Os estúdios a viam como um sucesso garantido, e ela foi escalada para projetos de alto nível que refletiam seu status crescente. Esse impulso a levou a Batman e Robin, onde interpretou a Batgirl. O papel deveria levá-la ao estrelato dos blockbusters, colocando-a ao lado de grandes nomes em uma das maiores franquias do cinema. Em vez disso, o filme tornou-se infame. No lançamento, Batman e Robin foi universalmente criticado pelo tom, performances, figurinos e roteiro. O que deveria ser um papel definidor de carreira tornou-se uma mancha permanente. A performance de Silverstone foi alvo dos críticos e a reação negativa a acompanhou por ano. Após o filme, a qualidade e a escala dos papéis oferecidos a ela caíram significativamente. Embora tenha continuado atuando em projetos menores, sua trajetória como protagonista em Hollywood nunca se recuperou. Mas Chris O'Donnell teve uma situação ainda pior. Antes de Batman e Robin, O'Donnell era visto como um dos jovens atores mais promissores de Hollywood. Sua performance em Perfume de Mulher ao lado de Al Pacino rendeu-lhe elogios generalizados, e ao longo do início dos anos 90, ele apareceu em vários filmes de sucesso que posicionaram como um futuro protagonista. Sua escalação como Robin em Batman Eternamente inicialmente pareceu uma jogada inteligente. O filme foi um sucesso comercial, e o público respondeu positivamente à sua interpretação. Mas a sequência mudou tudo. Batman e Robin foi um desastre crítico, e o Robin de O'Donnell tornou-se um dos seus elementos mais criticados. A recepção negativa foi tão forte que remodelou a forma como os estúdios o viam muito rapidamente. Após o filme, as ofertas para papéis principais desapareceram. Outrora considerado um investimento seguro, O'Donnell de repente viu-se empurrado para fora do cinema de grande orçamento. Ao contrário de Silverstone, ele acabou encontrando estabilidade migrando para a televisão, onde reconstruiu sua carreira longe dos holofotes dos blockbusters. Mas o dano causado por Batman e Robin foi permanente, uma única sequência que encerrou inteiramente uma fase de sua carreira. Mas nem todo declínio é explosivo. Algumas carreiras simplesmente desaparecem após uma decisão que não rende frutos.
Topher Grace parecia destinado a se tornar um grande astro de cinema, seguindo um caminho similar ao de atores como Jennifer Aniston. Assim como ela, ele ficou famoso através de uma sitcom de sucesso, De Volta aos Anos 70, onde interpretava o protagonista. Seu carisma, atuação sólida e habilidade de se conectar com o público faziam parecer óbvio que ele seria o membro do elenco mais bem-sucedido após o fim da série. No entanto, aconteceu o oposto. Hoje, a maioria das pessoas lembra de Mila Kunis, enquanto o nome de Topher Grace é frequentemente esquecido. O declínio de sua carreira começou quando ele decidiu deixar a série durante a 8ª temporada, convencido, como muitos atores antes dele, de que era o passo certo para crescer profissionalmente. Embora essa decisão fizesse sentido na época, os filmes que ele estrelou depois não causaram impacto. Seu primeiro grande papel no cinema foi em Em Boa Companhia, uma comédia romântica estrelada por Scarlett Johansson e Dennis Quaid, que não teve um desempenho terrível, mas falhou tanto crítica quanto comercialmente. Em vez de mudar de rumo, Grace continuou escolhendo papéis semelhantes. Um ano depois, ele apareceu em Encontro com Tad Hamilton, que também fracassou e fez com que ele desaparecesse lentamente dos holofotes. Em 2007, sua carreira parecia pronta para uma volta por cima quando foi escalado como Ed Brock em Homem-Aranha 3, um papel arriscado feito para trazê-lo de volta ao grande público. Essa aposta falhou. Os fãs detestaram sua interpretação, e embora o filme tenha sido um sucesso financeiro, não fez nada para reviver sua carreira. Após essa tentativa, ele nunca conseguiu recuperar a relevância, ao contrário da maioria de seus ex-colegas de Volta aos Anos 70. E muito antes de a Hollywood moderna existir, um colapso de carreira chocou o mundo inteiro. Passando para os gigantes do cinema, Charlie Chaplin é uma das figuras mais importantes do século XX, tendo revolucionado o cinema com seu trabalho. Por isso, o que aconteceu após O Grande Ditador é tão trágico. Chaplin sempre expressou ideias políticas em seus filmes, mas com a ascensão de Adolf Hitler na Alemanha, ele decidiu criticá-lo abertamente criando um filme satírico. Na época, a semelhança física entre Chaplin e Hitler, especialmente o bigode, tornou o conceito ainda mais impactante. O Grande Ditador também foi significativo porque marcou a primeira vez que Chaplin falou em um de seus filmes, conforme o cinema transitava para a era sonora. Esse não foi o real problema. A controvérsia veio do discurso final de 5 minutos, onde Chaplin quebra a quarta parede e fala diretamente com o público sobre injustiça e alerta contra as tiranias crescentes. Embora as partes cômicas do filme tenham sido bem recebidas, esse final causou uma reação negativa enorme. Anos depois, durante o período da guerra, Chaplin foi repetidamente convidado a proferir aquele discurso publicamente. Eventualmente, o FBI começou a investigá-lo por suas crenças políticas, rotulando-as como perigosas e inaceitáveis. Isso levou a uma campanha coordenada de difamação que efetivamente destruiu sua carreira. Diferente de outras entradas nesta lista, O Grande Ditador é considerado um ótimo filme, mas Chaplin pagou um preço pessoal enorme simplesmente por expressar o que acreditava. E décadas depois, outro vencedor do Oscar aprenderia que prêmios também não protegem carreiras. Cuba Gooding Jr. sofreu uma queda semelhante à de Halle Berry. Após vencer Oscar por Jerry Maguire, muitos esperavam que ele se tornasse o próximo Denzel Washington, especialmente após suas atuações fortes em filmes como Questão de Honra e Homens de Honra. Em vez disso, sua carreira tomou um rumo inesperado. Em vez de continuar com papéis dramáticos sérios, ele migrou para comédias escrachadas. Embora filmes como Tá Todo Mundo Louco e Neve pra Cachorro fossem aceitáveis, o filme que realmente destruiu sua carreira foi Cruzeiro das Loucas. O filme gira em torno de dois homens que acidentalmente embarcam em um cruzeiro gay, gerando uma série de piadas cruas, estereótipos e momentos constrangedores que só conseguiram passar pelos executivos de estúdio no início dos anos 2000. A participação de Gooding, incluindo cenas feitas puramente para risadas fáceis, levou a uma forte reação crítica e reduziu significativamente a qualidade dos papéis oferecidos a ele depois. Embora tenha continuado trabalhando e ressurgido brevemente em 2016 com sua performance como O.J. Simpson em American Crime Story, qualquer retorno real foi esmagado mais tarde por alegações de agressão sexual, o que provavelmente encerrou sua carreira permanentemente. E se um Oscar não pôde salvar Cuba Gooding Jr., nem o sobrenome mais poderoso de Hollywood seria suficiente. Porque o nepotismo já funcionou antes, mas com Jaden Smith, ele eventualmente colapsou na frente de todo mundo. Por um momento, realmente pareceu que Will Smith tinha conseguido transformar seu filho em um astro de cinema. Jaden Smith primeiro conquistou o público em A Procura da Felicidade, onde sua presença natural e química fizeram seu futuro parecer promissor. Essa crença continuou com o remake de Karate Kid, embora na época alguns espectadores já sentissem que algo não estava certo. Mas a ilusão quebrou-se completamente com Depois da Terra. Apesar de Will Smith aparecer com destaque no marketing e nos posteres, o filme rapidamente revelou sua verdadeira intenção. Nos primeiros 15 minutos, o personagem de Will se fere e é removido da ação, deixando Jaden como verdadeiro protagonista. Dirigido por M. Night Shyamalan, um cineasta já conhecido por descarrilar carreiras, o filme expôs as limitações de Jaden. Sua atuação rígida e sem emoção tornou impossível sustentá-lo como ator principal, e o fracasso do filme destruiu qualquer confiança restante em seu potencial de atuação a longo prazo.
embora sua juventude tecnicamente deixe a porta aberta para papéis menores no futuro, depois da Terra efetivamente encerrou seu impulso como um protagonista sério. Enquanto a carreira de Jaden foi construída artificialmente desde o início, a ascensão de Dolph Lundgren veio de um lugar completamente inesperado. Lundgren não estava buscando a fama. Ele era um engenheiro químico com uma carreira paralela em comum, karatê profissional e artes marciais. Essas habilidades abriram a porta para seu primeiro grande papel, Ivan Drago em Rocky IV. O personagem o tornou mundialmente famoso instantaneamente e o posicionou como um dos novos rostos mais promissores do cinema de ação. Esse sucesso levou ao seu primeiro papel como protagonista poucos anos depois, em Mestres do Universo, de 1987. Na época, a franquia era gigantesca, com quadrinhos, séries animadas e uma base de fãs consolidada. A Cannon Filmes, já lutando financeiramente após fracassos como Superman IV, apostou tudo no projeto, mas o resultado foi desastroso. Um orçamento baixo, efeitos especiais fracos e atuações pobres fizeram o filme arrecadar apenas 17 milhões de dólares contra um custo de produção de 22 milhões. Embora tenha se tornado um clássico cult por ser tão ruim que é bom, o dano foi permanente. Lundgren continuou atuando em mais de 40 produções, mas quase sempre em papéis semelhantes e secundários, deixando a pergunta sobre quão longe ele poderia ter ido se Mestres do Universo não tivesse descarrilado seu fôlego tão cedo. E enquanto algumas carreiras foram danificadas, Geena Davis viu a sua afundar completamente após um desastre catastrófico. Por anos, Hollywood evitou filmes de piratas quase inteiramente, e a razão pode ser traçada até um desastre infame, A Ilha da Garganta Cortada, de 1995. O projeto parecia imparável quando Davis se juntou ao elenco. Ela havia estrelado clássicos como Thelma e Louise e já tinha vencido um Oscar. Esta aventura de alto orçamento deveria levá-la ao status de estrela de blockbusters. Ela também trabalhou ao lado de seu marido, o diretor Renny Harlin, mas a produção transformou-se em caos. Mudanças constantes de elenco, acidentes, discussões e gastos descontrolados. Davis e Harlin chegaram a usar fundos da produção para luxos pessoais. Filmar no mar só piorou as coisas. O orçamento saltou de 60 milhões para quase 100 milhões de dólares. Quando o filme finalmente estreou, arrecadou apenas 10 milhões na bilheteria. O Guinness World Records rotulou como o maior fracasso de bilheteria da história, e o fracasso causou diretamente a falência da Carolco Pictures. Davis continuou atuando depois, mas já era tarde demais. Sua carreira afundou junto com A Ilha da Garganta Cortada e, por anos depois, os estúdios se recusaram a tocar em filmes de piratas. E poucos filmes danificaram uma carreira de atuação tão rápido e tão publicamente quanto Glitter fez com Mariah Carey. Lançar seu filme apenas alguns dias após o e sua trilha sonora exatamente no dia dos ataques já era uma coincidência terrível, mas os críticos concordaram que Glitter, Em Busca do Brilho, tinha problemas muito maiores do que o mau momento. O filme seguia uma história simples, quase ingênua, sobre uma jovem que sonhava em ser cantora e eventualmente alcançava o sucesso. Ironicamente, a única coisa que o filme acertou foi a voz de Mariah Carey. Ela cantou impecavelmente e até compôs 11 canções exclusivas para a trilha sonora. Mas nada disso conseguiu esconder sua atuação fraca, os diálogos cafonas e um tom que parecia infantil e vazio. O filme foi destruído pela crítica e rapidamente tornou-se uma piada, matando efetivamente qualquer esperança séria de Carey construir uma carreira de atriz. Ainda assim, não houve tragédia real para ela, porque todo dezembro, ela volta para dominar as paradas e ganhar milhões graças ao seu agora imortal hino de Natal. E enquanto o fracasso de Mariah Carey veio de sair de sua zona de conforto, o declínio de Kevin Costner começou depois que ele acreditou que podia fazer absolutamente tudo. Durante os anos 90, Costner era um dos protagonistas mais seguros de Hollywood, estrelando sucessos massivos e até dirigindo Dança com Lobos em 1991, uma estreia que venceu 7 Oscars, incluindo melhor filme e melhor diretor. Esse sucesso deu-lhe a confiança para buscar projetos ainda maiores e mais arriscados. O primeiro sinal de alerta veio com Waterworld, O Segredo das Águas, um épico pós-apocalíptico ambientado em uma terra inundada. Com um orçamento de 175 milhões de dólares, um dos filmes mais caros já feitos na época, ele lutou para dar lucro. Mas o dano real chegou com O Mensageiro. Ainda obcecado com futuros distópicos, Costner dirigiu e estrelou a história de um homem que reconstrói a sociedade entregando cartas. O excesso de sentimentalismo do filme, o ritmo lento e a premissa absurda fizeram o público dormir, enquanto seu orçamento massivo de 80 milhões de dólares tornou o fracasso impossível de ignorar, já que no final eles só conseguiram arrecadar 30 milhões de dólares. A partir daí, os estúdios pararam de confiar em Costner tanto como diretor quanto como protagonista. Embora tenha continuado trabalhando e recentemente tentado projetos ambiciosos de cowboy, ele nunca recuperou totalmente a confiança da indústria ou seu nível de fama anterior. E se a carreira de Costner desapareceu lentamente, a de Sean Connery terminou instantaneamente. A Liga Extraordinária foi baseada na aclamada graphic novel de Alan Moore, reunindo personagens literários icônicos em uma única aventura. No papel, o conceito era forte e Connery parecia a âncora perfeita para o filme.
mas a execução transformou em uma produção genérica e bagunçada de Hollywood que falhou em capturar o espírito do material original. A experiência frustrou Connery tão profundamente que, após o lançamento, ele criticou publicamente a produção e até brincou que o diretor deveria ser preso porque era louco. Apesar de estar envolvido no processo de edição e apesar de o filme não ter sido um desastre de bilheteria, Connery estava farto. Ele abandonou a atuação completamente e nunca mais voltou antes de sua morte, tornando este um dos raros casos em que um único filme convenceu uma verdadeira lenda a desistir para sempre. Mas nem todo mundo se afastou por escolha própria. Jean-Claude Van Damme é um exemplo perfeito. Durante aquela década, o ator belga parecia imparável. Filmes como Cyborg, Kickboxer, Leão Branco e Soldado Universal não apenas fizeram sucesso, eles tornaram-se clássicos de ação, e tudo que Van Damme tocava parecia funcionar. Ele estava posicionado para dominar o gênero por ano. Mas em 1994, esse fôlego colapsou com Street Fighter, A Última Batalha. O filme foi mal recebido, mas o dano foi muito além da bilheteria. Nos bastidores, Van Damme era extremamente difícil de trabalhar devido a um sério vício em substâncias ilegais. Sua dependência química causou problemas constantes durante a produção, arruinou relacionamentos com colegas de elenco e levou estúdios e diretores a se afastarem silenciosamente dele. Nos anos que se seguiram, ele perdeu papéis, parou de ser considerado a primeira escolha para filmes de ação e desapareceu lentamente da elite de Hollywood. Embora continue sendo uma figura reconhecível e admirada, ocasionalmente aparecendo em filmes ou emprestando sua voz, como na franquia Kung Fu Panda, Van Damme nunca retornou ao escalão superior da indústria e hoje foca mais no ativismo pelos direitos dos animais do que na atuação. E quando um único papel vai longe demais, Elizabeth Berkley aprendeu quão brutal poderia ser a queda. Ela ficou famosa nos anos 90, graças à série de TV Uma Galera do Barulho, um fenômeno cultural de sua época, e tudo apontava para um futuro promissor. Quando Paul Verhoeven, o diretor por trás de O Vingador do Futuro, Robocop e Instinto Selvagem, o filme que transformou Sharon Stone em um ícone, ofereceu a ela o papel principal em Showgiros, Berkley aceitou sem hesitação. Mas o diretor levou o conceito longe demais. O filme hipersexualizou a personagem a um nível quase absurdo, retratando-a como uma dançarina disposta a tudo para chegar ao topo. Em vez de reinventar Berkley como o próximo grande símbolo sexual da indústria, o filme transformou-a em alvo de ridículo. Público e crítica destruíram Showgiros, rotulando como vulgar e de mau gosto, e no clima profundamente julgador dos anos 90, a própria Berkley pagou o preço. Ela não foi mais levada a sério, parou de ser considerada para grandes papéis e sua carreira desmoronou quase imediatamente, desaparecendo na obscuridade após o que deveria ter sido sua grande chance. E se você acha que essas carreiras terminaram mal, espere até ver os atores que Hollywood não apenas esqueceu, mas empurrou ativamente para fora.